Pois bem, meus amigos, Flávio Bolsonaro finalmente anuncia o nome que irá compor a chapa para disputar as eleições de 2026 e teremos na vice Alfredo Gaspar, uma grande surpresa, já que a gente estava ouvindo ali que tinha que ser uma mulher. Enfim, acabou a lacração do tem que ser uma mulher. Temos um nordestino com um perfil interessantíssimo que eu quero mostrar aqui para vocês, relembrar momentos icônicos de Alfredo Gaspar na CPMI do INSS e, obviamente, desmontar a narrativa da velha mídia, porque, afinal de contas, os blogueiros boca de aluguel já começaram a campanha difamatória e a gente precisa entender direitinho quem é o Alfredo Gaspar. Então, se já gostou da pauta, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Agora, antes da gente ir pro assunto principal, eu vi essa notícia aqui e fiquei em choque, principalmente porque temos aqui, parece um suspeito de ato do terror de Canoas. Atenção, gauchada, olha que coisa esquisitíssima. Extremistas cogitavam explodir o prédio onde acontecerá o debate presidencial. Grupo que combinava esses atos de tocar o terror foi desarticulado em ação integrada das polícias civis. Um dos alvos reside em Canoas. Primeira observação. Viu como não precisa de nenhuma nova legislação para acabar com esses crimes na internet? Já temos toda a estrutura. Segunda observação, se o Lula já tinha dito que não vai participar desses debates, que tipo de pessoa que queria explodir o prédio onde estaria Flávio Bolsonaro? É a pergunta que eu vou deixar no ar, porque foi esquisito mesmo. E mais uma noticiazinha que infelizmente se tornou rotina no Brasil, é jantarzinho secreto entre membros do Judiciário, Legislativo e Executivo. Após afastamento, Lula e Alcolumbre se reúnem em encontro mediado pelo STF. E a naturalidade com que os blogs noticiam um absurdo desse, de juízes fazendo articulação política, ainda me surpreende. Eu não consigo me acostumar. Então, segundo relatos feitos à CNN, ambos acertaram as diferenças, mas evitaram falar sobre a indicação da corte. Olha só quem é que estava. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, se reuniram na noite desta terça-feira, ontem, em um encontro intermediado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do STF. A gente não precisa ler mais nada, né? Porque, assim, ministro do STF fazendo política é um negócio que, assim, deveria ser noticiado com desprezo por alguém que faz jornalismo de verdade. Mas vamos então à grande notícia de hoje. Flávio, ontem eu comentei com vocês, não, comentei no vídeo que eu postei agora de manhã. Se não assistiu o vídeo que eu postei de manhã, vou deixar linkado aqui no izinho, porque muita gente está reclamando que não recebe as notificações dos meus vídeos. Então, se você quer receber todas as notificações, entra aqui embaixo no primeiro link na minha comunidade no WhatsApp, que por lá eu sempre notifico vocês. Mas Flávio disse que iria anunciar às 11 horas da manhã e foi feito o anúncio. O G1 traz a notícia. Flávio Bolsonaro anuncia deputado Alfredo Gaspar como vice na chapa dele à presidência. Campanha de Flávio tentou alianças com outros partidos, mas como eles estão com o rabo preso pelo STF, observação minha, que eles nunca vão dizer na velha mídia, mas após lideranças do Republicanos, União e PP, que vão querer o voto dos bolsonaristas, porque o Bolsonaro eles não querem, mas o teu voto, isso eles vão pedir. Anunciarem neutralidade, acabou com uma chapa puro sangue formada por 2 políticos do PL, e aqui nós temos o momento do anúncio. Tem que ser o meu vice, é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão para o criminoso. Então eu tenho muita honra de apresentar aqui Alfredo Gaspar, do Partido. E aí nós temos aqui o anúncio, o pronunciamento do Alfredo Gaspar logo após a oficialização. Vamos acompanhar. Mas com uma história de vida de muito trabalho e honrado. Chego aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Me permita, presidente,
dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas, do meu pai que está no céu e do seu pai que está em cativeiro. Querido, como ele pode ver TV aberta, eu acho que ele vai conseguir em algum momento ouvir o que você está falando aqui. Presidente Bolsonaro, o senhor reacendeu em todos nós brasileiros o sentimento de honra e esperança. Obrigado por esse momento. Quero também dizer, presidente Flávio, que duas pessoas foram importantíssimas, além do senhor e do presidente Bolsonaro. O senador Rogério Marinho, que teve a grandeza de me chamar e me aconselhar. Sou eternamente grato. É uma das pessoas que eu conhecia tão pouco e conhecia pela imprensa. E um cara que me deu a mão, rompeu os obstáculos e garantiu minha candidatura a senador em Alagoas. Presidente Valdemar, muito obrigado. Em nome da nossa doutora, que também vai ser primeira-dama, Fernanda Bolsonaro, em nome da nossa senadora Bia Kicis, da nossa senadora Damares Alves, da nossa senadora Tereza Cristina e dessa luz que também temos para orientar todos nós, que é a Dani, o Brasil estaria muito melhor servido com as senhoras. Mas quis Deus e o destino que este momento trouxessem um soldado do Nordeste, mas um soldado que honrou a sua história com trabalho e dignidade. Alguém simples, mas que está pronto para a luta. Alguém que tem boa fé, sabe o tamanho da responsabilidade. Terei lealdade e gratidão. Terei a coragem de enfrentarmos juntos, presidente Flávio, a corrupção, o crime organizado, essa economia em frangalhos, culpa do que Lula e a equipe têm feito com o país, da falta de oportunidades, da fome. Vamos sair do discurso para enfrentar as mazelas da nação. Então tá aí o primeiro discurso aí oficial do candidato à vice-presidência, e a primeira observação que eu tenho a fazer com vocês é que, assim, parou aquela coisa de tem que ser uma mulher, porque para quem é conservador, tanto faz se é mulher ou se é homem, o que a gente quer saber é se é um perfil alinhado que vai agregar a campanha de Flávio. E como nordestino, acredito que ele vai agregar muito sim na campanha, principalmente porque conhece essa região e vai conseguir ali mediar as articulações, conhece melhor a realidade do povo nordestino e vai contribuir muito, com certeza. E aí começa a sair notícias em todos os portais a respeito do assunto. A primeira que eu quero destacar é essa daqui, que saiu na coluna do Lauro Jardim: Alfredo Gaspar, do Senado à vice-presidência em poucas horas. Então tá aqui, ó, a madrugada de Alfredo Gaspar foi mais agitada do que muita convenção partidária. Na noite de ontem, o deputado publicou nas redes sociais que disputaria uma vaga no Senado por Alagoas pelo PL. A candidatura parecia fazer sentido. Gaspar vinha ocupando um espaço como um dos principais opositores do Lula no estado, embalado pela relatoria da CPMI do INSS, diga-se de passagem, fez um papel maravilhoso e já vamos relembrar os momentos aqui. E pelas investigações envolvendo Lulinha. Horas depois, o plano mudou completamente. Em vez de candidato ao Senado, Gaspar apareceu como vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência. A reviravolta dá a medida da dificuldade enfrentada por Flávio de fechar a sua chapa, um patrocínio oficial do STF, que andou tendo umas conversinhas com os partidos do Centrão, e daí, por livre e espontânea pressão, eles resolveram adotar aí a neutralidade. Essa outra matéria aqui também é interessante. Bolsonaro deu aval, e assim, só um parênteses, né? Me admira alguém achar que o Bolsonaro estaria totalmente alheio a essa movimentação do Flávio. Creio que os passos do Flávio estão ali sim sendo orientados pelo Bolsonaro, e que até o Globo confirma que o Bolsonaro deu ao aval ao vice de Flávio em escolha restrita a núcleo da campanha, e aqui eles trazem uns bastidores muito interessantes. Deputado havia sido oficializado candidato ao Senado em Alagoas na véspera e precisou viajar às pressas para Brasília. A atuação na CPMI do INSS pesou na decisão e por motivos óbvios, né? A gente está vendo aí o roubo dos aposentados através da lobista do careca do INSS batendo no gabinete do Lula. Cheguei a fazer o vídeo sobre isso ontem, também vou deixar linkado aqui no izinho, caso você tenha perdido, só clicar e assistir. A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar como candidato a vice foi fechada em uma articulação mantida em sigilo e restrita a 3 integrantes da cúpula da campanha, e justamente por isso que não vazou, né? Infelizmente a gente sabe que tem pessoas ali próximas do Flávio que costumam vazar informações importantes para a mídia, e isso é muito triste. Então, além do
próprio Flávio, apenas o Valdemar e o Rogério Marinho sabiam dessa articulação. Então, segundo aliados, o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi consultado e deu o seu aval. O nome de Gaspar ganhou força apenas essa semana, depois que sucessivas tentativas do Centrão, a gente já falou, pressão do STF, um negócio absurdo, bizarro, mas que infelizmente ainda é noticiado com naturalidade. E aí eles falam que a CPI do INSS e o perfil da segurança também, né, de combate ao crime, que será uma pauta muito, muito forte nessa eleição. E aqui eu trago o post, ele inclusive chegou a postar, ó, aqui na madrugada do dia 5 de agosto, falando: agora é oficial, hoje dei mais um passo na missão de servir ao povo de Alagoas, sou candidato ao Senado Federal com a mesma coragem, determinação e compromisso que marcaram toda a minha vida. Obrigado pela confiança, nossa caminhada está apenas começando, vamos juntos. Então aí poucas horas depois a gente tem esse anúncio mostrando que realmente não é algo que já estava programado há muito tempo, como eu vi algumas pessoas falando por aí. E a repercussão na mídia, trago aqui a matéria da Jussara Soares, da CNN, com Gaspar na vice, Flávio reforça discurso anticorrupção e mira em Lulinha. Bem óbvio, a gente está acompanhando aí, saíram cada vez mais informações. Falei para vocês no vídeo de ontem que o André Mendonça levantou o sigilo dessas ligações telefônicas, inclusive tô com o vídeo preparado. Vazou mensagem do celular da lobista, da amiga do Lulinha, então já clica no sininho aí para ficar ligado, porque eu vou trazer o vídeo para vocês contando todos os detalhes dessa treta também. A Veja traz a seguinte manchete: ao escolher Alfredo Gaspar, Flávio aposta em combate à corrupção e não em economia para vice, porque combate à corrupção também é um tema dessa eleição. Infelizmente, nos governos petistas, os escândalos de corrupção costumam tomar conta do noticiário e, além do combate à criminalidade, o combate à corrupção também será uma pauta fortíssima. Vamos relembrar a lapada que o Alfredo Gaspar deu no Lindinho. Quero, senhor presidente... Senhores, olha, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência, que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Sensacional esse momento icônico. Temos mais um. Alfredo Gaspar pedindo a prisão do Lulinha na CPI do roubo dos aposentados. Negócio de cannabis medicinal, no qual ele admitiu o interesse para o qual viajou a Portugal. Era em si uma operação de branqueamento de capitais oriundo das fraudes do INSS. Sua participação, ainda que alegadamente passiva, ganha contornos mais graves. Diante das condutas acima delineadas e tendo em conta o estándar probatório próprio do indiciamento em âmbito parlamentar, que exige meros indícios de autoria e materialidade, indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa, à luz de todo o exposto e considerando a gravidade dos elementos reunidos ao longo das investigações conduzidas por esta CPMI e pelos órgãos de controle, conclui-se pelo indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva pelos crimes acima citados. Então tá aí, né? Já faz muito tempo que todas as provas estão circulando, a gente só não entende por que o Lulinha e todo esse pessoal não é enquadrado de uma vez. Ou, na verdade, a gente entende, né? A gente sabe muito bem o que acontece. E aí, aqui fica a minha reflexão sobre uma preocupação. Apesar do Alfredo Gaspar ter um perfil maravilhoso, vai contribuir muito com a candidatura do Flávio Bolsonaro, eu fico com a preocupação na disputa pelas vagas do Senado lá em Alagoas. Afinal de contas, ele aparecia como favorito e os dois nomes que estavam atrás são nomes que eu não gostaria de ver ocupando vagas lá no Senado. Tá aqui, ó, pesquisa mostra a acirrada disputa por 2 cadeiras ao Senado em Alagoas. O levantamento foi divulgado aqui no dia 3 de julho, né, pelo Instituto Paraná Pesquisas, e tá aqui, ó, de acordo com o levantamento, o deputado Alfredo Gaspar
O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros estão empatados tecnicamente nas primeiras posições. Então, o Gaspar estava à frente com 40, depois o Lira com 39,8 e em terceiro o Renan. E o meu medo é que agora a gente tenha Renan e Lira ocupando as cadeiras no Senado, o que, convenhamos, é uma péssima notícia. Vamos ver aí qual será o nome, então, que o PL irá lançar ou apoiar para essa vaga que ficou aberta após a indicação de Alfredo Gaspar para a vice. E a esquerda? Já começou a campanha de difamação, né? Guilherme Boulos. Flávio Bolsonaro acabou de indicar para a vice um cidadão que foi acusado de abuso, não posso usar as palavras aqui, né, mas vocês sabem, vocês estão lendo, abuso de vulnerável. Como se não bastasse, Alfredo Gaspar é investigado por emendas PIX de 6 milhões para um prefeito em Alagoas. É o casamento da rachadinha com orçamento secreto, eles se merecem. E assim, o Boulos, a gente já espera. Agora, da Folha, a gente espera também, né? Porque a Folha é de São Paulo. Mas assim, são os primeiros a dizer que estão espalhando fake news e a fazer checagem de notícias. Aí um portal desse tamanho me lança essa mentira também. Mesmo o discurso do Boulos, querem dizer que são imparciais, com o mesmo discurso da extrema esquerda. Vice de Flávio é investigado sob suspeita de abuso de vulnerável e o desvio da emenda. E aí aqui, como essa foi a polêmica que aconteceu naquele primeiro recorte que eu mostrei do Alfredo Gaspar, lá na CPI do INSS, isso já foi esclarecido pela própria filha dele e cabe a gente ouvir de novo o esclarecimento desse caso. Eu sou Lorilene Pereira Marcelo da Silva e venho aqui esclarecer algumas coisas. Gostaria, né? Eu fiz até um textinho aqui para esclarecer e não esquecer nada. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Breda, primo do Gaspar. Contudo, não tive ciência dessa paternidade até os meus 15 anos, quando minha mãe contou. Foi um breve relacionamento consensual entre os dois, que não cabe a mim contar aqui, eu acho que coisa deles e adolescentes, tá? Mas somente resolvi o procurar depois de casada, em 2012. E prontamente o meu pai, Maurício Breda, se submeteu ao teste de paternidade. E desde sempre vem agindo com muita honestidade comigo. Inclusive, queria colocar meu nome na certidão de nascimento. E eu não quis, por conta da honestidade com o meu pai que me deu meu nome. Tá? Em respeito à minha família, a família do meu pai. Ressalto também que não sou fruto de estupro algum. Nem conheço pessoalmente o Alfredo Gaspar. Na verdade, eu não conheço muita gente da família do meu pai. O meu contato é diretamente com meu pai e eu sempre deixei muito claro pra ele que não me importava o resto, e sim ele. E é com ele que eu tenho contato. Inclusive foi ele que me ligou, temos exames de DNA, temos contatos frequentes. Então é muito triste comparar, né, por eles ser primos, por ter o mesmo sobrenome, uma história, e assim, descabida, tá? Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não conheço o Gaspar, mas também não tenho nada contra ele, não tenho nada pra falar, mas é injusto, né, o acusar que tem uma filha quando é o primo dele que tem uma filha e que não é de estupro. Então tá aí feito o esclarecimento de mais essa gente nojenta da esquerda usando um caso privado, familiar e que é totalmente mentiroso, distorcido para tentar denegrir a imagem de alguém. Finalizo aqui com esse dado da Quaest, aquele instituto de pesquisas que a gente sabe que pesa a mão para a esquerda, mas que isso aqui é interessante a gente analisar. Diz a Quaest, então não dá para confiar muito, mas enfim, dizem eles, disposição da direita não bolsonarista em votar em Flávio aumenta. Pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto, e a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí fica a minha reflexão aqui no final do vídeo. Direita não bolsonarista é aquela direita que votaria no PT? Então me desculpa, não é direita, nem aqui e nem na China, é a esquerda, né, pessoal? Bom, mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero ouvir a tua opinião, fala pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui! Experience the future
the world's leading displays,